As principais tendências que transformam a realidade das pessoas e das empresas. Está no ar o podcast Lab de Tendências, da Casa Firjan. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Lab de Tendências da Casa Firjan. Esse espaço onde a gente recebe quinzenalmente protagonistas do mercado para falar sobre algumas das principais tendências que estão transformando os negócios, as profissões e a sociedade. Eu sou Yuri Campos e o tema de hoje é sobre os destaques da edição desse ano do South by Southwest, que aconteceu no final de março, agora há pouco. O SXSW, como também é conhecido, é um festival de tecnologia, inovação e cultura que acontece todo ano no Texas, nos Estados Unidos, desde 1987. O evento foi criado pelo Roland Swenson, na época funcionário do jornal The Austin Chronicle, junto com os editores Louis Black e Nick Barbaro e o músico Louis Meyers. Nessa primeira edição, ele contou com um modesto público de 150 pessoas, mas hoje se tornou uma das maiores referências em inovação e conta todo ano com milhares de pessoas que viajam de todos os cantos do mundo para conferir em primeira mão a apresentação de grandes nomes do mercado global, como da futurista Amy Webb, por exemplo, e seu aguardado relatório de tendências, onde ela apresenta possibilidades e cenários para o futuro que norteiam o direcionamento estratégico de muitas empresas. Esse ano o evento contou também com nomes como Mark Zuckerberg, o fundador do antigo Facebook, agora Meta, e a Frances Haugen, que é uma ex-funcionária da empresa e vazou informações confidenciais para provar o descaso com a segurança dos usuários. Contou também com nomes como Brené Brown, pesquisadora referência em temas como coragem e vulnerabilidade, e muitos outros que se dividiram entre centenas de palestras e painéis de discussão. E para falar sobre os destaques dessa edição e que temas foram abordados que não devem de jeito nenhum estar de fora do radar das empresas, a gente bate papo agora com Lucas Daibert, sócio-diretor de planejamento da agência de publicidade Binder e curador da Expedition, um grupo que leva executivos para os principais eventos de inovação no mundo, como o próprio SXSW, onde acompanhou em loco esse ano, que, aliás, aconteceu de forma presencial pela primeira vez desde a pandemia. E batemos um papo também com a Isabela Petrosilho, pesquisadora do Lab de Tendências, que acompanhou o evento de forma online e está participando da organização de um dossiê que a gente vai lançar no final de abril, conectando todas essas tendências dentro de um contexto das pequenas e médias empresas. Muito bem, Lucas, Isabela, tudo bem com vocês? Muito obrigado por baterem esse papo aqui com a gente. Opa, obrigado pelo convite, Yuri, Isabela, muito legal estar novamente com vocês aqui nesse importante espaço para a discussão do nosso futuro, das tendências, esse espaço importante para o nosso mercado. Valeu, Yuri, vai ser muito bom conversar com vocês sobre como que a gente pode pensar essas tendências do SXSW para esse contexto das empresas. Maravilha, eu já começo perguntando então, acho que bom começar com o Lucas que esteve lá presencialmente, né? O que você achou do evento, Lucas? Quais foram os principais temas, assim, de um modo geral, depois a gente aprofunda em cada um deles, que você percebeu ali sendo discutido? Olha, a primeira coisa foi a alegria, né, de ver esse reencontro, né? Depois de tanto tempo em que a gente tinha, em algum momento a gente chegou a duvidar se a gente poderia em pouco tempo voltar a ver pessoas, estar num evento como esse, e a gente viu que é possível. Eu tive no Web Summit, o Web Summit aconteceu em novembro em Lisboa, e ali estava já no movimento de estamos voltando ao normal, e de repente a NRF veio em janeiro, a gente estava nesse importante evento de varejo que acontece em Nova York, e aí já outro sentimento, né? Vinha a Omicron e uma dúvida de novo na cabeça de todo mundo, e aí a gente vê como que está volátil, né? Como é que agora a realidade muda em semanas, em meses. E agora já a gente viveu o SXSW numa outra conjuntura, numa outra realidade. Já não tinha o mesmo público que a gente tinha em 2019, que foi a última versão presencial, mas ainda assim a cidade estava ali, o conteúdo estava pegando fogo. Foi uma experiência realmente, como sempre, transformadora. E os principais temas que você destaca, assim, antes da gente... O que eu poderia colocar como tema, né? O SX, diferente talvez de outros festivais de inovação, ele tem a pretensão de discutir um futuro ampliado, né? Ele não fica só em tecnologia, ele não fica só em negócios, em rede social, então ele vai além disso. Então, ele aborda coisas como mudança climática, e aí você chega a falar, por exemplo, do movimento de trazer espécies que já foram extintas à vida novamente, até isso está na pauta do SXSW, passa por diversidade, diversidade
hoje sendo vista realmente como uma chave para a inovação. Diversidade nos times, diversidade nas empresas não é mais uma questão só de você fazer o correto, mas uma questão de você realmente trazer um time capaz de promover a inovação. Aí, claro, a sustentabilidade está ligada a essa questão da mudança climática, e a tecnologia ela é uma pauta inerente, né? Tudo bem que o SX também é um festival de cinema, de música, de entretenimento, portanto, né, e também de educação, mas ali a gente que estava com esse olhar para a tecnologia, isso está presente em vários painéis, e aí a gente fala de uma tecnologia mais humana, né? Como que a gente pode, passado esse período de certo deslumbramento com a tecnologia, é um olhar mais crítico, como que a gente pode promover a ética dentro dessa relação intermediada por algoritmos, por máquinas, e também o futuro, né? Como que a gente pode construir esse futuro. E aí, nesse contexto, a gente pode falar um pouquinho de Web3, de metaverso, NFT, de 5G, enfim, é muito assunto quando a gente fala de tecnologia, não tem jeito. Não tem como fugir desses conceitos, a gente vai aí ao longo da nossa conversa fazer um deparo desses conceitos para a realidade das empresas. Mas, Isa, o que você achou do evento? O que você está achando, né? Que você ainda está acompanhando algumas palestras, como é que está essa experiência e o que você destaca aí dos principais temas trabalhados? Eu acho que, seguindo aqui o que o Lucas trouxe para a gente, eu acho muito interessante do evento que, ao mesmo tempo que ele traz essas inovações de diversos setores, ele convida também o público a um olhar crítico sobre isso. E convida também as pessoas à ação, né? A como que eu aplico isso, como que eu revisito conceitos que parecem assim muito fechados e amplio isso. Então, eu acho que, para mim, independente do tema, esse é o convite mais interessante do evento. E como que ele dá também uma possibilidade da pessoa ter um panorama geral desses grandes temas que estão sendo discutidos em diversas áreas. O Lucas ressaltou da tecnologia, né, que é um assunto bem transversal também, acho que até na parte do entretenimento, né, Lucas? A tecnologia está ali presente também, temas que a gente não pensaria diretamente sobre ela, até nas exibições também de filmes e outras partes do evento, que não são essas das palestras. Mas acho que, como um todo, é um convite mesmo a sair assim, da caixa, sair do óbvio e pensar assim, outras possibilidades de como que eu opero aí em termos de empresa, né, o meu negócio, ou que outros setores que eu não estou vendo, mas que vão ter um impacto também, assistir coisas que não estão diretamente associadas, né, à nossa realidade ou ao nosso setor, olhar para o lado e ver, opa, isso aqui vai me impactar de alguma forma, ou isso aqui é interessante eu estar olhando, porque talvez não agora, mas daqui a 5, 6, 7 anos, isso aqui vai mudar tudo. Então, eu acho bem importante. Maravilha. Não, e tem uma coisa, só para pegar um ponto que você falou, Isabela, assim, eu acho que tem essa questão também quando o festival faz essa discussão mais ampla, ele permite que você consiga também fugir do caminho fácil de só colocar as big techs numa posição de vilões, né, por exemplo. Então, ele claro, ali o Facebook, o Zuckerberg, né, sempre estando na pauta do dia, mas ele também deu espaço para ele falar. Então você tem essa questão do SX não ter rabo preso, né? E de ouvir todas as vozes. Isso é interessante também. Boa. Aprofundando aí esses conceitos, então, que acabaram que foram os conceitos chaves, né, discutidos em diversas palestras e painéis. NFT, né? Só para a gente relembrar aqui, a gente está falando dos tokens não fungíveis, que funcionam como um certificado de propriedade digital na internet, é visto ainda por muita gente como uma coisa, um hype, mas no fundo está gerando uma transformação porque ele está trazendo o conceito de posse de volta para a internet, né? A possibilidade de você ter o direito autoral sobre uma determinada imagem, sobre um determinado arquivo, sobre uma determinada, seja lá o que for, né, dentro desse espaço sem leis, né, que é a internet. A gente está falando de Web3, Web 3.0, que é essa descentralização da internet, ou uma promessa de descentralização da internet, para resgatar o conceito primário da internet, né, que era uma coisa descentralizada, mas acabou se transformando em pequenos feudalismos de grandes grupos de tecnologia, como o próprio Facebook ou Meta agora, né, que o Lucas citou, que até o Mark Zuckerberg estava lá, e aí a gente vai para o metaverso, que é esse conceito de uma experiência, de juntar, né, a experiência
física com a experiência digital, onde você consegue ter a maior proximidade possível do ambiente físico nesses espaços virtuais. Então, assim, uma contextualização geral aqui, como é que esses temas foram trabalhados dentro do festival? Você falar de metaverso virou, obviamente, uma buzzword, né? Então, isso apareceu em vários momentos do SX, e é bacana você ver como não é uma unanimidade, né? Então, por exemplo, quando você fala do Scott Galloway, que é um estudioso, um professor, que inclusive tem um podcast chamado The Prof G, né? E ele saiu do Spotify porque ele não concordava com a história do Joe Rogan, de eventualmente ter discursos mais extremistas, e aí ele é um cara que, obviamente, tem uma visibilidade muito grande, ele tem muitos seguidores. O que ele fala sobre o metaverso? Que, diferente do que a gente acredita, que o metaverso vai ser visual, na visão dele, o metaverso, a entrada do metaverso vai ser auditiva, né? Ele acha que é uma experiência muito mais imersiva quando você escuta, o som é muito mais próximo, cria uma intimidade. Então ele acha que a nossa entrada nessa nova realidade se dará principalmente por esse sentido e não pelo sentido da visão, né? E aí ele fala que nessa corrida pelo metaverso, a Apple seria talvez a empresa mais preparada, porque a gente já tem os wearables, né, da Apple no nosso dia a dia, né, que seria o AirPod, que seria o iPhone. Na visão dele, os únicos wearables que realmente pegaram, e ele acha que vai ser por aí, não por uma... Ele até brinca, né? O Facebook, ele acha curioso o Facebook, agora a Meta, ter investido o futuro da empresa numa tecnologia que é o óculos hoje, né, que eles são detentores da óculos, que é talvez o principal gadget de VR do mundo. Como é que uma empresa desse tamanho investe o futuro dela num dispositivo que gera náusea e enjoo na maior parte das pessoas, né? Tem um estudo que mostra que, de fato, as pessoas se sentem nauseadas. Então tem a visão do Scott que... Eu sinto vertigem nesses óculos também, né? Ainda não consegui me acostumar também totalmente. Sou uma... E é uma coisa que eles estão tentando resolver. Aí já falando da visão do Zuckerberg, né, que teve um palco para falar de metaverso. Então, enquanto, na verdade, o Scott fala isso, que o Zuckerberg verso, né, que ele fala do metaverso do Zuckerberg não vai dar certo, não é só ele que fala isso, inclusive você tem outras pessoas, por exemplo, o Reg Fils-Aimé, que é o ex-presidente da Nintendo, ele fala que o Facebook vai fracassar no metaverso, porque ele nunca foi uma empresa inovadora. Ele fala assim, olha, eles criaram uma plataforma original e depois eles saíram comprando empresa, compraram o Instagram, compraram o WhatsApp, copiaram o Snapchat, mas eles nunca foram inovadores e eles nunca foram centrados no usuário. É uma empresa copiaram o TikTok, né, com o Reels. Exatamente, e é uma empresa que sempre esteve voltada, na verdade, para a publicidade. Ele fala, então, para você inovar e para você inaugurar esse novo momento, você precisaria de ter uma pessoa que está olhando para o usuário, está olhando verdadeiramente para essa experiência e que é inovadora, e ele acha que o Facebook está longe disso. E aí, nesse contexto, né, dessa discussão para onde vai o metaverso, o Zuckerberg ele era muito acusado de querer, eu não sei aqui quem assistiu, né, quem dos nossos ouvintes viu, o Ready Player One, que é um filme que talvez... Sensacional, do Spielberg. E ali você tem a Oasis, né, aquela empresa que domina o que seria o metaverso. E aí o pessoal acusava, e sempre acusou, o Zuckerberg de tentar fazer virar o Oasis desse mundo, e ele sempre foi apontado, ele está querendo, ele falava que ele queria ser o criador desse novo, dessa nova internet, né, desse metaverso. E aí ele, apesar dele falar isso, quando ele teve palco lá, ele percebendo que ele não podia ficar mal num palco onde ele estava sendo muito atacado, né? E aí a gente pode listar uma série de pessoas que botaram ele ali de Judas, né? E com muito embasamento. E aí ele falou, não, o que a gente está tentando fazer, na verdade, é promover ser uma das frentes para ajudar empresas a criarem ferramentas, tecnologias para o metaverso. Ele se colocou numa outra posição, não mais do criador desse universo, mas como um facilitador e um apoiador. Então, o metaverso obviamente, essa discussão muito quente, né? Então, você poderia falar que tem, ao mesmo tempo que você tem o Zuckerberg, você também tem o Sandbox, né? Que teve um palco importante, o Sebastian Bourget,
ele é um dos fundadores do Sandbox, que é um game, e aí é que está começando, de fato, o metaverso. Tem essa discussão, né? O metaverso hoje ele é muito game, né? Então, as empresas que dominam essa tecnologia, que estão fazendo experiências imersivas, estão em game. E aí, o que a gente vai ter no próximo futuro? Seria essa interoperacionalidade dos metaversos, você vai poder estar circulando entre vários versos, você vai ter um metaverso dominante. Então, isso ainda está na discussão, mas, obviamente, foi muito falado em todo o festival. Só para contextualizar... Perdão, Isa, não, eu quero ouvir você, mas só para contextualizar aqui para o ouvinte também, né? O Lucas falou do Sandbox, é um espaço, né? Um espaço virtual que funciona dentro da blockchain, onde você transaciona com criptomoedas originadas desse jogo, né, que é a criptomoeda Sand, onde você pode comprar terrenos, onde você pode criar ações de marcas, inclusive tem aí algumas marcas e inclusive personalidades, né, como o Snoop Dogg, que tem a sua mansão ali, terrenos sendo vendidos por $milhões. Não, mais grave do que isso, Yuri, só para não perder o gancho. O Snoop Dogg, na verdade, ele ficou famoso porque ele fez esse espaço, né, ele fala do Snoopverso, né, ele fez o Snoopverso dentro do Sandbox, mas teve gente pagando milhares, centenas de milhares de dólares para comprar o terreno ao lado da casa do Snoop Dogg, né? Então, é porque você tem essa possibilidade, né? Quando você pensa do Sandbox, sendo esse espaço que é um game, mas também é entretenimento, com várias possibilidades de interação social, a pessoa comprar um terreno do lado da casa do Snoop Dogg tem valor, concorda? Você vai estar ali do lado de muita festa bacana, teoricamente. Vai ter um fluxo de pessoas ali, né? Assim como você tem terrenos mais valorizados e menos valorizados num determinado bairro, você tem também dentro desses espaços do metaverso. Sim. Mas, enfim, isso aí é uma outra a gente pode até aprofundar um pouquinho mais nisso, mas, Lisa, por favor, faça aí os seus comentários. Não, então, só duas considerações aqui em cima até do que o Lucas estava falando, que eu acho importante a gente destacar também, que é quando a gente está pensando em inovação, são duas questões, né? O próprio limite da tecnologia, como que ela vai operar na sociedade, né? Se ela vai ser bem recebida pelas pessoas, o timing também, né? Se é o momento certo de lançar alguma coisa, se isso vai ter aderência. A gente viu esse caso há muitos anos com o Google Glass, né? Como que tentou essa implementação na época e não conseguiu achar uma saída ali no mercado. Agora a gente está vendo muitas outras possibilidades de tecnologia hoje com essa popularização do metaverso, mas ainda, como o Lucas também trouxe, foi comentado muito também essa questão dos limites, né, dessa tecnologia visual e como que isso pode comprometer a funcionalidade do sistema para muitos usuários que vão sentir vertigem ou tem uma limitação de uso ali daquilo, e outras possibilidades, né, que é a questão do áudio e outras tecnologias também. A gente fala hoje muito das tecnologias vestíveis com uma possibilidade de um novo modelo de interação no digital, né, com menos ruído, mais sensações provocadas aí por essas interações. E também o ecossistema tecnológico, né? O que a gente precisa, além do próprio metaverso, para operacionalizar esse metaverso, né? O tipo de computador que vai ser necessário, o tipo de rede, o tipo de aparelhos, né? Que seriam os óculos, vão ser outros fones ou vestes. O que a gente precisa de toda uma rede. O Lucas falou também dessa conexão entre os metaversos, ou o que a gente vai conseguir, né? Dessa dinâmica que eles estão chamando de interoperabilidade, como você já falou também, que é um ponto super importante para a gente pensar o futuro disso. O Zuckerberg, ele fala que você teria esse desafio, né, para os desenvolvedores. Assim, como é que você sai desse gadget, que é o óculos hoje, que é o principal, ou seria a principal porta para esse metaverso, e como que você sai disso para talvez óculos como os que eu estou usando e que você tenha muito mais leve e que você consiga ter menos delay, né? Porque outra coisa que dá esse enjoo Sim. É o fato do seu movimento de cabeça não acompanhar o movimento da imagem, e por isso você tem esse descompasso e gera náusea nas pessoas. Eles chegaram a desenvolver o Ray-Ban Story, né? Que é uma tentativa de se aproximar disso. Ainda não tem esse aspecto da realidade virtual, mas já é um gadget que você também tem de uma menos invasiva, onde você consegue fazer os stories e subir direto no Instagram, onde você consegue filmar. Aliás, até um óculos meio controverso, porque parece até espionagem, né? Uma coisa de espião, porque realmente é um Ray-Ban normal,
que com o recurso ali da câmera e também com o recurso do áudio. Aí a gente até volta para aquela questão do áudio que você falou, né, que tem uma profunda conexão também com as pessoas, que você trouxe do exemplo do Scott Galloway. Foi mal, te cortei, Lucas, mas só para... Não, é isso, vamos conversar, é isso mesmo. Maravilha. Que mais, assim, que vocês notaram, assim, de destaques? Quais palestras que vocês curtiram mais? Que insights, assim, bacanas que vocês podem compartilhar? Eu acho que um ponto interessante aqui, como que a questão humana está cada vez mais central nesse grande debate sobre tecnologia, né? Isso passou a fala de muitos dos participantes do evento, e pensando muito em como todas essas mudanças que estão acontecendo são originadas por nós, né, e como elas nos impactam e como que a gente pode construir em cima disso novas realidades, né, novas formas de produzir, novas formas de consumir, de trabalho, de relações. Eu acho que isso permeou muitas das falas, né, muito mais a gente pensa assim, por exemplo, nomes como Amy Webb, Rohit Bhargava, nessas palestras dos relatórios de tendência. O foco foi quase menos nas tendências em si e mais como que a gente pode rever o nosso modo de pensar, olhar as coisas por outros ângulos, né? A Amy fala do reperceber as coisas, o Rohit fala da centralidade das pessoas, né, na tecnologia. O Scott também trouxe um ponto, o Scott Galloway, né, sobre essa questão, né, parafraseando aí o pensamento de um ex-presidente norte-americano, Eisenhower, que ele vai falar que os planos não têm valor, mas planejar é tudo. Aí o Scott, em cima disso, vai falar como que as previsões em si, elas não têm valor, mas o exercício de pensar o futuro é extremamente valioso, né? E traz para a gente possibilidade de novas ideias. Eu acho que isso, assim, esse convite ao pensamento, esse convite a olhar para o futuro, não tão pegado assim, ao que tem de possibilidades no presente, mas como que a gente pode sair dessa caixinha e pensar coisas que não estão acontecendo hoje, mas podem ser super importantes para a sociedade, para o futuro que a gente quer em termos do meio ambiente, que é um tema crítico hoje com a emergência climática, as questões da sociedade que a gente está vendo também mudar muito o ecossistema de trabalho, né? A pandemia nos convidou a rever esses formatos de trabalho e o evento também trouxe esse debate, né? Como que a gente inclui mais gente nessa conversa também. Não, maravilhoso. Acho que é isso mesmo, assim, o lado humano, né, Isa, sendo uma questão num evento em que você tem muita gente de tecnologia, em que você tem muita gente Sim. ali né, que está fazendo o algoritmo, está construindo, está programando isso, muita empresa por trás desse novo mundo, você trazer essa discussão do humano. O Tristan Harris, que está naquele documentário, O Dilema das Redes, né, da Netflix, ele foi um dos palestrantes ali do Ballroom D, né? Ballroom D é o palco principal do evento, e ele traz essa questão, né? Assim, ele trabalhou muito tempo no Google e ele percebeu como a plataforma ela só era pensada para gerar um vício, prender o usuário, e aí ele fala, poxa, a gente tem que inverter a lógica da programação, e ele lançou esse Instituto de Tecnologia Humana. Ele é o fundador do Instituto e ele até promoveu ali, ele oferece cursos gratuitos. E o curioso é que ele tem, entre os alunos dele, né, gente do Facebook, gente do Google, gente da Apple, e a proposta dele são os profissionais de tecnologia repensarem a maneira que eles trabalham e que eles programam, porque a gente sabe que hoje esse preconceito do algoritmo é uma grande questão que a gente tem que discutir e tem que colocar na mesa, né? Porque quando você não tem essa diversidade na hora de você imputar os dados, pensa o seguinte, né? Uma questão que ficou muito famosa, e você tem uma entidade chamada Liga da Justiça, cujo propósito dessa entidade é discutir o preconceito de máquina. Quando você tem o machine learning, inteligência artificial, alguém tem que programar e alguém tem que imputar dados ali. Se você não tiver diversidade nesses dados que você imputa, você vai gerar preconceito lá na frente. Então, o algoritmo não vai dar o empréstimo bancário para quem, porque ele vai estar com um preconceito prévio, baseado onde a pessoa mora, cor de pele, etnia, etc. Você vai ter um preconceito, por exemplo, de reconhecimento facial, né? O que se apontou é que a principal tecnologia de reconhecimento facial, ela não reconhecia rosto de mulher negra. Mas por que acontece esse preconceito? Porque não foi imputado dentro do sistema
rosto suficiente de mulher negra para a máquina aprender e reconhecer aquela feição. Então, como é que você evitaria isso? E olha que curioso, né? Você hoje tem uma especialista em inteligência artificial que falou no SX, ela colocou o seguinte, que os dados sintéticos são uma das maneiras de você fugir desse preconceito de máquina. Então, você tem dados sendo criados por máquina para imputar nas máquinas que vão estar fazendo, né, enfim, nos algoritmos, né, todas essas tecnologias que vão usar machine learning. Então, é interessante, né, porque se você não tem rosto suficiente de asiáticos, por exemplo, a máquina gera de forma sintética rosto de gente asiática e imputa dentro do sistema, que aí sim você vai tentando diluir o preconceito. Mas é claro que você vai ter sempre essa decisão humana vindo antes. Então, eu acho que essa discussão do humano ela é muito, muito bacana, né, quando você coloca isso em perspectiva. Sensacional. Eu até ia perguntar o que é dado sintético, mas agora acho que eu entendi, né? Imputados pela própria máquina. Dados sintéticos são dados que são criados por uma máquina a partir de um input, né? Então você coloca, eu quero o rosto de gente asiática, assim, assado, ele vai gerar, porque hoje, né, você já tem essa possibilidade, várias feições asiáticas. E aí você usa isso para, por exemplo, reprogramar ou programar de maneira mais assertiva um algoritmo de reconhecimento facial, por exemplo, uma tecnologia de reconhecimento facial, né? Essa é uma das questões que sempre aparece no SX. Esse ano foi muito forte, porque a gente está vendo como que isso pode gerar um problema sério para a sociedade, o preconceito, né, de máquina, e aí essa discussão ela fica muito quente. E aí eu só queria fazer um link com uma outra questão, assim. Uma das pessoas mais aplaudidas no SXSW foi uma artista chamada Liso, né? Então, quando a gente fala de humanidade, de olhar para as pessoas, eu não conhecia, eu confesso que eu não conhecia, vou assumir aqui minha ignorância, eu não sabia quem era Liso até ver aquele burburinho no SXSW. Eu falei assim, poxa, eu vou ter que entender quem é essa artista. Ela é uma artista que se apresenta, né, como plus size, como uma big girl, né, que ela fala, e ela não tem vergonha de dançar, de expressar a sexualidade dela, e ela, na verdade, se transformou um ícone, né, de você se aceitar e se expressar. Então, no mundo em que a tecnologia coloca a gente com essa intermediação dos filtros, em que você tem que buscar, talvez de maneira ainda mais radical, um estereótipo, né, ou que a gente está mais lançado, enfim, na linha do tempo, talvez a gente esteja num momento em que isso fique mais crítico ainda, né, de você ter o estereótipo dominando e influenciando toda uma geração. Surge uma artista como ela, que está lançando agora uma série chamada Watch Out for the Big Girls, né, que vai ser lançada na Amazon. Estava para ser lançada agora, inclusive, em que ela escolhe uma dançarina plus size para o time dela. Ela é uma artista incrível, ela lida com essa questão do amor próprio, e ela fala, não existiu uma Liso antes de mim. Então, essa discussão num festival como o SX, eu achei muito bacana, porque mostra essa preocupação com o humano, com os sentimentos. Isso se conecta com a Brené Brown, que você falou, Yuri, que é uma estudiosa que olha para sentimentos. E ela também está lançando agora uma série chamada Atlas of the Heart, né? Que na verdade, para você, qual é a teoria dela? E aí tem muito estudo por trás disso, ela tem vários livros lançados, que quando você usa a linguagem para expressar os seus sentimentos, você consegue entender melhor você e você consegue se conectar com outros de uma outra maneira. Você consegue encontrar um propósito. Ela acredita muito nessa terapia da linguagem, de você conseguir. E ela fala assim: poxa, a gente aprendeu ao longo da nossa vida a talvez resumir a 3 sentimentos. Estou alegre, estou triste, estou puto da vida. Cara, não é só isso. Você tem várias possibilidades de sentimento e você tem que dar vazão a esse sentimento. Você tem que expressar esse sentimento por meio da linguagem, primeiro para você e depois para você se conectar com os outros. Então, eu acho muito interessante um festival como o SX, onde a tecnologia é pauta
onipresente, você ter essa preocupação, esse olhar para sentimento, uma artista como a Liso, essa discussão do preconceito de máquina, tudo junto ali nessa... Sensacional. É como se a gente olhasse para o robô, né? É o robô de lata, né? Que está procurando o coração, né? O SX, ele faz esse movimento. Que bacana, Lucas. Acho que é muito esse debate também, como que numa sociedade que a tecnologia está cada vez mais imersa no nosso cotidiano, nós nos tornamos humanos melhores para produzir também tecnologias melhores, né? Porque o risco é cada vez maior dessa tecnologia. A gente pensa também, em cima do que você falou, né, Lucas, da identidade das pessoas, dos filtros e tudo, num ambiente agora de metaverso, com a proliferação dos avatares também, que tipo de identidade que a gente vai desenvolver dentro dessas novas possibilidades de corpos aí, de experimentações, também é um debate interessante. Claro que dá para um podcast inteiro só para isso também. Esse ponto que você falou, Isa, eu acho isso maravilhoso, né? Assim, porque a gente já vê qual é a preocupação num metaverso em que você teria esses múltiplos avatares, que é o que se apresenta hoje, é o que a Amy Webb fala que seria um futuro mais provável, inclusive, e ela fala do dano psicológico que isso representaria. Hoje, você já vive um avatar nas redes sociais, né? Que ele é quase você, mas não é exatamente, porque tem filtro, são os momentos felizes, são recortes que não são a sua vida por completo. E aí, quando você vira isso em avatar, a preocupação é onde está a real persona, né? Assim, onde a pessoa está por detrás de tantas máscaras. Aí tudo bem que vai ser um estudo para psicólogos, e aqui eu, como um publicitário, mas com formação em antropologia, eu não me arrisco a entrar muito nessa área. Mas, assim, é uma questão, e aí você olha para a geração que hoje é criança, né, que é o que a gente coloca muito, enquanto a geração Z, ela foi nativa digital, ela já nasceu com a realidade, com a internet como a gente conhece hoje. A geração alfa, que hoje são as crianças, vão crescer nativas no metaverso. E como que vai ser, né, esse lado aí da cabeça desses futuros adultos, né? Enfim. Deixa eu só tranquilizar o nosso ouvinte aqui que estão rolando muitas referências. Eu vou colocar isso tudo no descritivo, onde você estiver ouvindo, no seu agregador de podcast preferido, pode ficar tranquilo. Inclusive, já dei uma fuçada aqui, achei o keynote da Liso, que o Lucas comentou agora, está disponível no YouTube. Eu acho que só em inglês ainda, né? Mas provavelmente daqui a pouco eles colocam com tradução, e o tema foi justamente amor próprio. Muito bacana. Eu queria, antes da gente, né, encerrar nossa conversa, voltar um pouquinho só para a Amy Webb, porque eu acho que a Amy Webb talvez seja o grande nome do festival, ou pelo menos um dos principais. Esse reporte, como eu até citei no início, ele é um direcionador estratégico importante para muitas empresas. E até, Isa, a gente estava comentando um pouco antes, né, como que o tom foi diferente nesse ano versus o ano passado. Ano passado, eu acho que ela trouxe muito mais tendências, exemplificou muito, né, trouxe muitos cases para explicar sobre o que ela estava falando, e hoje, esse ano, ela já veio com uma ideia, né, muito mais do que as tendências em si, ela veio com uma ideia, com essa importância da repercepção. Então, eu queria que você só comentasse um pouquinho mais sobre essa palestra e sobre quais são os principais pontos que a gente pode tirar da palestra dela, e aí depois eu quero ouvir o Lucas sobre isso também. Então, como eu já tinha mencionado antes, eu acho que o mais interessante desses grandes keynotes do evento é esse convite maior, que as pessoas também puxem reflexões sobre os seus contextos, sobre como estão vendo o mundo hoje, né? Como que a gente pode ampliar esses conceitos para além de setores específicos, para além da nossa realidade em si, né? E conseguir olhar as coisas por outros ângulos, que eu acho que é uma coisa super importante para as empresas em geral, para as lideranças também, que eu acho que é parte do papel do evento, né, essa sensibilização para esses temas. É um convite para quem às vezes não está como a gente tão no cotidiano, essas temáticas de futuro, você consegue num evento ter uma visão bem abrangente sobre o que é destaque nas áreas, né, as referências importantes, como que a gente pode criar estratégias para o futuro em cima disso também, né? Eu acho que sempre esse convite à ação das pessoas, né? Não achar que o futuro é uma coisa que chega em nossa direção, mas nós todos somos construtores desse futuro, né? A gente faz parte dessas pecinhas aí, e como que a gente está, que ações que a gente está fazendo hoje que vão impactar nos próximos anos, e toda essa provocação eu acho super importante.
Eu pegando esse gancho, né? Você falou da Amy Webb, né? A Amy Webb, ela começou a apresentação dela com a imagem da vaca de Dallenbach, né? Que é um psicólogo que usou pela primeira vez esse exercício. Eu até acho que você pode botar essa referência também depois, Yuri, para o pessoal encontrar essa imagem, porque é uma imagem. Eu já estou estragando aqui a surpresa, mas é uma imagem de uma vaca, só que não é tão nítido, né? E por que não é nítida a imagem da vaca? Porque o seu olho vai nos pontos pretos da imagem e aquilo não dá um sentido para essa imagem, para essa fotografia. E aí, quando ela explica para você o que são esses pontos pretos, né? Assim, olha, aqui é o nariz, aqui é um pedaço do olho, aqui, aí fica nítida a vaca, né? E você não consegue deixar de ver a vaca. Você pode virar a vaca de cabeça para baixo, você pode botar ela de lado. Quando você enxerga a vaca, você não deixa mais de ver a vaca. E ela usa essa imagem para falar dessa repercepção, que é muito essa pegada de como ela olha para o futuro, né? Assim, de você olhar para o futuro, entendendo talvez o que é a tendência, é o ponto preto da vaca, é o que seria, na visão dela, muitas vezes o trendy, né? Que na tradução é o que está quente, o que é o assunto. Então ela fala, o assunto hoje da vez é NFT, mas o que eu estou olhando como a trend, né, como a tendência e não o que está quente sendo discutido, é nova forma de você ter pagamentos, de você monetizar, por exemplo, arquivos digitais, sem a intermediação de instituições. E aí isso se conecta com o que a Web3 pode trazer, né? Então, é interessante esse olhar que ela traz do reframe, né, de você reperceber. E ela tenta. Um olhar para além da tendência, né, Lucas? Que ela reforça muito, que foi esse exemplo excelente aí que você trouxe. Não olhar, tem o NFT, né? Mas o que o NFT nos conta para além dele, né? Sobre essa reconfiguração de um padrão de consumo, de produção, de arte, exatamente, de economia. Por né? exemplo, se você fala de arte, o assunto não são os Bored Apes, né? O assunto é como que você vai trazer o NFT vira uma moeda que vai fazer rodar uma realidade que pode independer de algumas instituições, como a gente entende hoje, né? Teve uma palestra muito legal do Beeple, que é um artista que também vale botar referência pessoal. E aí ele foi muito questionado na apresentação dele, porque imagina que ele é um artista super revolucionário, ele usa um quê de ficção, a arte dele muito, muito interessante, meio fantasmagórica, meio ficção. E esse cara, ele que era esse crítico do sistema, né, um artista outsider, de repente ele vira o sistema, porque ele virou milionário. E ele falou, minha vida mudou em um ano. Né? E ele virou o status quo, de certa maneira. Né? Ele é o terceiro artista vivo hoje, mais caro. Né? E ele se viu, de repente, nesse lugar por causa da NFT. Né? Então, qual é o grande movimento que está por trás disso na prática? Então, não é o Beeple, né, como artista. O que a gente está vendo é a arte invadindo esse mundo digital e criando uma outra realidade, e aí a monetização que vem por trás. Pra vocês terem uma ideia, a arte dele, que foi ele fez uma grande imagem, que são 5.000 fragmentos de imagem que durante 5.000 dias. Então ele é um artista que vem muito antes do NFT, ele até falou isso para se proteger. Olha, eu venho antes do NFT, peraí, eu não sou um produto dessa nova tecnologia. Mas ele fez essa imagem que são 5.000 fragmentos de outras imagens que ele fez durante 5.000 dias consecutivos, e isso foi vendido por 69 milhões de dólares. E as artes dele no mundo digital agora são super concorridas. É muito interessante, né, a gente olhar essa realidade do mundo digital, arte no mundo digital, porque a gente tem essa tendência de olhar e falar assim, mas não vale nada, porque eu posso ter a mesma imagem no meu computador, copiada. Tá, mas você não pode ter também uma imagem da Mona Lisa? Na verdade, todo mundo que vai ao Louvre assistir lá, fazer a foto da Mona Lisa,
já não tinha visto a Mona Lisa numa caneca, numa camiseta, e você ainda assim não Até vai lá. melhor do que no Louvre, né? Muito melhor, porque se Porque lá é descobre espelhado com um monte de gente, um monte de gente reflexo de flash. Gente, o quadro é pequeno, né? Tem aquela decepção. Gente, é só esse quadro. Então, assim, o que a tecnologia, o que a NFT faz na prática é trazer a escassez, que é o princípio da escassez, da exclusividade, do status, inclusive, que já existe no mundo, né, no nosso mundo capitalista aqui fora, para dentro desse universo digital. Né? Sim, e propiciar a criação de comunidades, né? O Bored Ape não é sobre você possuir aquela imagem, é sobre você fazer parte de um grupo muito exclusivo, um grupo de milionários que aí tem ações, dizem aí que tem festas em Nova York, em Londres, a gente só ouve falar, mas enfim, é isso, né? É sobre comunidade. Acho que a gente agora pode encerrar para o final, a gente conseguiu aí pincelar, é óbvio que se fosse para falar sobre tudo mesmo e aprofundar tudo o que aconteceu durante o festival, a gente ficaria aqui horas, mas para tranquilizar também o ouvinte, a gente vai voltar ainda para muitos desses temas, trazendo cases, trazendo aplicações, protagonistas do mercado que estão atuando nisso, né, aqui no Brasil. A gente vai ter muitos episódios bacanas sobre isso, então não deixem de seguir aí o nosso podcast, favoritar onde você estiver ouvindo. E se você gostou do papo, dá as 5 estrelinhas lá no Spotify, porque isso ajuda muito também a desenvolver aqui o nosso conteúdo. E para fechar, então, Lucas, queria agradecer muito a sua participação, a sua também, Isa, e fazer o nosso momento agora, momento dica de ouro. É onde eu peço simplesmente as considerações finais para vocês e uma dica de conteúdo aí sobre algum desses temas que a gente conversou. Pode ser um livro, pode ser um documentário, pode ser algum perfil legal para seguir ou até um podcast também. Isa, vamos começar com você, pode ser? Pode ser, Yuri. Então, eu vou aceitar o risco aqui de recomendar algo que eu ainda não li, mas acredito que pode trazer informações interessantes para a gente pensar sobre o futuro. Minha dica é o lançamento, né, o novo livro da Amy Webb, que é o Genesis Machine, sobre biologia sintética. Então, fica aí a dica, e fica aí a dica também para quem acha que o evento pode ser uma coisa assim, muito distante da realidade, né? Às vezes uma micro, pequena empresa pode achar isso não conecta comigo, mas tem todos os tipos de discussão, e se não pode ir presencial, hoje tem essa opção, né, de assistir também o modelo on-demand, online, e vale muito para conhecer outros temas, e tem todo tipo de discussão, tem isso que eu, Lucas, e você, Yuri, estávamos aqui conversando, que às vezes podem parecer muito disruptivos, mas a gente também tem sobre transição energética, falando com relação à transformação digital, como é que isso está associado à realidade das empresas. Então tem todo tipo de tema, dos mais disruptivos aos mais importantes hoje, que já estão impactando o mercado, né? Então fica o convite também para quem ainda não assistiu, procurar mais sobre o evento. Muito bacana. Acho uma pergunta difícil, né, Isa, que ele fez para a gente aqui. Mas eu acho, Yuri, assim, que primeira coisa, e é um exercício que eu costumo fazer, assim, eu tenho ido nesses festivais de inovação, como você falou, a gente leva executivos, né, para o Web Summit, para a NRF, também para o SXSW, e o que é muito bacana, assim, se a pessoa está no line-up, se a pessoa vai falar ali, se tem o Tristan Harris, a Amy Webb, o Rohit Bhargava, como a gente falou, o Scott Galloway, é estudar um pouquinho essas pessoas, né? Assim, e hoje a gente vive numa realidade que é tão fácil, né? Você ter acesso a esse conteúdo. Claro que, como o próprio Rohit fala, né? Assim, o nosso problema hoje é o data pollution, né? Que a gente vive numa realidade de muito dado que polui muito o ambiente. É difícil você encontrar o seu caminho. E aí ele fala até que você não, ele cita uma frase maravilhosa que eu não sou eu não preciso ser um leitor, um speed reader, eu preciso ser um speed understander, né? Então, como que você pode entender, se perceber nessa infinidade de dados? Eu acho que é buscar a informação, talvez desses nomes, buscar essas fontes, né? Então, pessoas, como eu falei, então quando você vai estudar o SXSW, tem muito conteúdo, por exemplo, da Brené Brown, tem TED Talk dessas pessoas. Então, eu acho que a beleza talvez esteja nessa cauda longa, né? De você pegar ali o nome, entender quem é a pessoa e ir buscando conteúdos sobre ela, pessoas que lhe interessam, que você nunca viu. Por exemplo, eu citei aqui a própria Liso, que eu não conhecia,
E aí você, de repente, tem a possibilidade de estudar um pouco mais, de assistir entrevistas dessa artista. Eu acho que talvez essa seja a beleza de um festival como o SXSW ou como outros. É a possibilidade de te apresentar assuntos, apresentar temas, muitas vezes não com a profundidade possível, porque você tem conteúdos que são muito rápidos ali, é 1 hora de conteúdo no máximo, mas você, né, com a sua capacidade de se encantar, com a sua curiosidade, você pode escolher os temas que você vai mergulhar, e a beleza é quando você começa a perceber conexões e correlações entre autores, entre temas, porque no final isso que vai dar para a gente essa construção do que é o espírito do tempo, né? O que é o zeitgeist que a gente está vivendo e quais são as grandes discussões que deveriam estar na pauta. E a gente não confundir, né? Porque às vezes a gente é levado para discussões que não são as reais discussões, né? Sim. Perfeito. Esse encontro com o inusitado, né, Lucas? Isso é muito bom. Verdade. Bacana, pessoal. Adorei o papo, Lucas, Isabela, muito obrigado. Muito obrigado para vocês que estão ouvindo a gente até aqui também. E para comentários, críticas ou sugestões de tema, ou pessoas que você gostaria de ouvir por aqui, manda um e-mail para a gente, para o casafirjan@firjan.com.br com o assunto podcast. A gente vai gostar muito de ouvir o que você tem para dizer. E por fim, não deixem de seguir ou favoritar esse programa, como eu falei, no seu agregador de podcast favorito. Compartilhar com seus amigos e amigas que podem se interessar pelo tema. Muito obrigado e até o próximo episódio.